Itália. A moeda italiana é o euro. Seu PIB é de 1,8 trilhões de dólares. Seu PIB per capita é de 31 mil dólares. A taxa de desemprego é de 6,7%. Seus principais produtos exportados são de engenharia, têxteis, roupas, máquinas industriais, veículos a motor, equipamentos de transporte, produtos químicos, alimentos, bebidas, tabaco, minerais e metais não ferrosos. Abalo na economia italiana. Somente no fim do século XIX, a Itália se consolidou como um Estado nacional, completando seu processo de unificação apenas em 1870, onde só após sua organização política iniciou seu processo de industrialização. Sua economia era basicamente agrícola e seus recursos minerais eram pobres. Com a Segunda Guerra Mundial, a Itália teve sua economia abalada, onde foi praticamente destruída pelo conflito. Economia atual italiana. Sua economia é a quarta maior da Europa e a oitava maior do mundo. Com a escassez dos recursos naturais importantes, tais como petróleo, ferro e carvão, o país acaba sendo obrigado a importar os mesmos para o próprio abastecimento de suas indústrias, também a importar muito da eletricidade consumida no país. O país dispõe de um parque industrial bastante diversificado e moderno. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande esforço, envolvendo tanto o capital privado quanto o estatal, para reconstruir a indústria e capacitar tecnologicamente o país, aumentando sua produtividade e competitividade, construindo assim um Instituto para a Reconstrução Industrial, uma holding estatal para atuar em vários setores industriais. A economia italiana começa a se reconstruir. Após ter sua economia destruída, a Itália foi beneficiada pelo Plano Marshall, sendo assim reconstruída nas décadas de 1950 e 1960. Também favorecida pela participação na criação da Comunidade Econômica Europeia, tornou-se decorrente disso um país industrializado. Norte e Sul italiano. A Itália possui grandes diferenças socioeconômicas entre a região norte e a região sul do país. Durante séculos XII ao XVI, as cidades e estados do norte tinham um forte comércio com o Oriente Médio e várias regiões da Europa. Em contraste com o norte, o sul ficou muito tempo preso às estruturas do feudalismo, que preservou uma agricultura atrasada, havendo assim a imigração de muitas indústrias para o sul. Mas mesmo com esse incentivo, é muito rarefeito indústrias avançadas no sul da Itália. Visando lembrar que a principal região industrial italiana é o Triângulo Milão-Turim-Gênova. Região Norte. O norte da Itália é altamente industrializado. É onde localiza-se o centro financeiro do país, a cidade de Milão. A taxa de desemprego é de aproximadamente 4%. As marcas mais famosas do parque industrial são Fiat Automóveis, Alfa Romeo Automóveis, Olivetti Eletrônicos, Pirelli Produtos Químicos e incluindo, é claro, as grifes de moda, Armani, Gucci e Versace. Região Sul. A economia do sul do país ainda é dependente da agricultura. A taxa de desemprego é 5 vezes superior à do norte do país. Além disso, pessoas do sexo feminino possuem mais dificuldades em achar um emprego do que pessoas do sexo masculino. Essa dificuldade se acentua por causa do maior conservadorismo da população em relação à do norte. Relações comerciais. O maior parceiro da Itália é a União Europeia, com quem faz cerca de 59% de suas trocas comerciais, seguida pelos Estados Unidos, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Outros importantes são a Argentina, o Brasil, a Líbia e o Irã. Setor primário. O setor primário da Itália emprega aproximadamente 1,18 milhões de pessoas e é responsável por 3% do PIB nacional. Antes da Segunda Guerra Mundial, a agricultura empregava mais de 50% da força de trabalho. Atualmente, são apenas 9,5%.
Setor secundário. O setor secundário é responsável por 25% do PIB italiano, empregando aproximadamente 5 milhões de pessoas, onde mais de 82% dos produtos industrializados na Itália são fabricados no noroeste do país, em um triângulo formado pelas cidades de Milão, Gênova e Turim. A maior parte da eletricidade no país é gerada em usinas termoelétricas, cerca de 25% é gerada em hidrelétricas e aproximadamente um quinto da eletricidade consumida no país é importada da Alemanha ou da França. A geração de eletricidade responde por 1% do PIB italiano e emprega aproximadamente 200 mil pessoas. Setor terciário. O setor terciário da Itália é responsável por cerca de 68% do PIB do país. A maior fonte de renda terciária é o turismo, sendo o terceiro país mais visitado por turistas estrangeiros, somente atrás da Espanha e da França, onde o comércio corresponde por 17% do PIB, empregando mais de 4 milhões de pessoas. Serviços públicos e governamentais, tais como atividades militares e administração pública, respondem por 19% do PIB e emprega mais de 4,6 milhões de pessoas. Já os serviços pessoais, comunitários e sociais correspondem por 10% do PIB, empregando aproximadamente 1 milhão de pessoas. Empresas financeiras, imobiliárias e seguradoras geram aproximadamente 15% do PIB e empregam mais de 2 milhões de pessoas.